Transição Spin no After Effects, mas Motion Blur avançado. Fala editores, fala pessoal do YouTube, fala todo o Brasil que está me assistindo, mas começando aqui mais um tutorial sobre o nosso After Effects. Irei fazer tutorial e editá-lo no After Effects CC no Premiere. E sim, estarei aqui ensinando a vocês a como fazer, né, uma aula avançada. Na verdade eu vou estar passando, né, assim para vocês, uma aula avançada sobre Motion Blur. Iria falar sobre Motion Blur, várias coisas sobre Motion Blur bem interessantes que vocês vão gostar. Irei falar sobre uma transição que usa Motion Blur chamada Spin Transition, né? Transição Spin, daquela volta, aquele círculo. E eu queria falar também sobre coisas que a gente não sabe sobre Motion Blur. Existem dois tipos de Motion Blur no nosso After Effects. E uma não pode ser aplicado na outra, e naquela outra também não pode ser aplicado em uma. Bom, irei começar importando alguns projetos. Irei usar dois projetos aqui. Opa, quase que eu pego errado. Pegarei a versão com efeitos e a versão sem efeitos do nosso Into the Labyrinth. Sim, criado pelo Lawrence G. George. Eu sempre uso esse vídeo como referência e usarei aqui agora também. Começarei falando, pessoal, sobre a transição Spin. Sim, essa transição é bem interessante. Bom, agora que a gente tem dois arquivos, vou criar uma composição com a resolução da versão com efeitos. Aqui, ó, vou botar aqui Spin Transition, vou botar 790 aqui, a altura da resolução. Por que 790? Vou explicar. Vou deixar a 24 frames por segundo mesmo, com 10 segundos de duração, tá ótimo. Ó, aqui, ó. A resolução da versão, né, sem efeito, com efeitos, corrijo, do Lawrence G. George é a 790 de altura. Então vou pegar aqui a versão sem efeitos, porque... Opa, deixa eu abrir aqui, porque eu vou fazer meio que uma transição de uma parte para outra. Aqui, page up, page down, para pegar o frame certinho. Arrastar aqui, já temos o nosso recorte feito. Agora é só clicar com o botão direito na camada e Fit to Comp. Estamos aqui completo, sem problemas algum. E o que a gente vai fazer agora? Vou aumentar a duração aqui, botar uns 20 segundos, só para compensar aqui a transição. Aí, vamos vir aqui na versão finalizada, né? E vamos pegar o mesmo pedaço. Page up aqui para avançar os frames. Avança. Aí, vamos vir aqui e arrastar para baixo também. Temos a versão com e sem efeitos aqui. Eu vou deixar mais ou menos, deixa eu ver aqui. Temos 7 segundos e 8 frames. Vou deixar mais ou menos, deixa eu ver, com 17 frames, né, de duração, tá ótimo. Então um tempo de duração legal aí. Temos aqui a nossa versão, a organização. E para começar, pessoal, eu queria falar sobre Motion Blur. Tudo que se move aqui, ó, por exemplo, a camada, se a camada faz isso daqui, ó, ela vai criar Motion Blur. Mas se a gente ativar o Motion Blur, quer ver? Opa, aqui, ó. Ativar o Motion Blur da composição e da camada, você pode ver que se eu avançar o keyframe, ó, ele não cria Motion Blur nenhum, ó, tá vendo, ó, não tem Motion Blur. Por que disso? Porque esse botão se refere à camada. Então para criar Motion Blur, esse vídeo teria que estar se mexendo, porque essa é a camada. Ele ativa Motion Blur da camada, não do pixel, não do vídeo, entendeu? E daqui a pouco falarei sobre um plugin muito bom que ajuda a colocar o Motion Blur. Bom, vamos montar a nossa transição aqui primeiro, né? Primeiramente eu vou fazer ele entrando e depois saindo da janela desse carro praticamente. Vai ser algo bem simplório. Vou começar aqui animando a posição, vou desativar a camada de cima só pra gente ver, né? Claro. A posição, cadê? Não, peraí. Deixa aqui, primeiro eu irei começar a mexer na escala. Vocês vão entender o porquê da escala primeiro. Vou deixar mais ou menos aqui, vou deixar mais ou menos esse tamanho aqui. Show. Agora vamos na rotação. Na rotação iremos deixar com 0, né?
e botar 180 graus. Por que 180? Imagina que tem uma seta para cá. E aqui é 0 graus e do outro lado é 180 graus. Porque 180 graus é metade do círculo. Então, se a gente botar 180, o vídeo fica de cabeça para baixo. Entendeu agora? Bem simples a lógica aí do After, bem maneira também. E agora, eu irei deixar esse aqui suave, apertando F9, né, para ativar o Easy, ou vindo aqui Keyframe Assistance e botando Easy. Sempre confirme aqui em Keyframe Interpolation para ver se está no Bezier, porque se estiver em Continuous Bezier ou Auto Bezier, irá ocorrer o efeito indesejável que ele vai ficar variando. Bom, esse daqui é o efeito, porém, vocês podem ver que a gente tem um fundo preto aqui, né, tá vendo? Fundo sem nada, atrapalhando. E para a gente corrigir isso, a gente pode procurar pelo Motion Silo. Eita, pera aí que esqueci do I, até apareceu aqui já. Motion Silo, a gente vai aplicar ele na nossa camada e irá botar Mirror Edge e aumentar a saída da altura e da largura. Primeiramente aqui, ó, na saída da altura a gente vai botar pode ser 130, ó, você pode ver, ó, que ele botou um reflexo, é como se fosse um efeito espelho, e quando ele se mexe, ó, você pode ver que não tem problema em questão desse espaço. Dá para dar uma enganada aí no público bem legal, entendeu? É isso aqui que ocorre. E a gente vai fazer o oposto praticamente no outro efeito. Eu só vou botar aqui, ó, nesse aqui 130 também na altura, só para precaver. Entendeu? Se vocês verem aqui Scale, você pode ver o que o efeito faz, tá vendo? Ele meio que duplica criando espelhos. Tá, deixando isso de lado, Ctrl Z. Iremos fazer a mesma coisa agora com o efeito de cima. Iremos aqui no início, apertando a tecla I, para desabilitar esse daqui, habilitar esse. E vamos fazer a mesma coisa, só que com um pouco de oposição. Dessa vez eu irei botar o carro aqui, vou mexer na posição aqui também. Vou mexer um pouquinho na posição, deixar o carro mais ou menos onde está. Aqui, ó, o carro estava mais ou menos assim. O que a gente pode fazer? A gente pode subir um pouco esse carro. Vamos mexer na rotação logo. Aqui, ó, aqui no caso a gente vai botar menos 180 graus, porque é o oposto. Menos 180 e animar para chegar a 0. Aí ele vai fazer a girada oposto. Por que tem que ser oposto? Porque senão vai quebrar a sincronia da transição. Vai ficar embolado, entendeu? Vocês vão ver. Olha. Se a gente pôr aqui, você pode ver que ele gira para a direita. Entendeu? E quando o vídeo sair, ele também vai ter que girar para a direita. Como está girando aqui, ó. Tá vendo? Se ele girar para cá, vai ficar confuso, né? Então vamos mexer na posição aqui agora. Agora a gente pode mexer na posição, mais ou menos assim, ó. Parecido com o final dele, ó. Mais ou menos assim, tá ótimo. E um pouquinho mais para esquerda. Aí. E agora, no final, a gente pode botar 640. Eu creio que seja 640, não, 960 por 960 por 640, creio eu. Vamos na escala e vamos botar 100%. Está errado, vamos lá gravar isso, sempre um desafio para mim. E vamos mexer na posição, deixar certinho, bonitinho aqui. Aí, show. Beleza, temos aqui, ó, a nossa volta. Você pode ver que tem esse mesmo problema. Vamos aplicar o mesmo efeito, botar 1000 Hz e vamos botar 120. Não foi suficiente. Você pode ver que tem espaço sobrando. Vamos botar em 140. Show, completou. 140 aqui também, só para precaução. E temos aí a transição reversa. Olha, que sobrou aqui. Vamos ter que aumentar um pouco também. Botar 160. Aí, agora sim, ó. Temos o efeito sem nenhuma dor de cabeça. E em escala, vamos fazer a mesma coisa, botar o F9, sempre conferindo para ver se a interpolação está no Bezier e verificar a suavidade. Opa, você pode ver aqui que sobrou mais ainda. Vamos aumentar e botar 200 logo de cara. Show. Agora com 200 aqui a gente não precisa se preocupar muito em relação ao tamanho. Beleza? Bom, nesse de cima eu queria botar uma opacidade. Por que opacidade? Porque, né, se o vídeo começar assim do nada de cara vai ficar um negócio bizarro. Então a gente tem que botar 0 aqui no início para fazer o efeito
olha, de oposição. Porém, você pode ver que tem um pouco de desincronismo. Então a gente pode botar o F9 e vir aqui em Graph Editor para melhorar isso daqui. Tá vendo? Você pode ver que começa muito em cima, ó, a transição, e não fica muito legal. O que a gente pode fazer é modificar, né, isso daqui e botar para atrasar um pouco. A gente pode adiantar um pouco a opacidade se a gente fizer esticar um pouco, tá vendo aqui, ó. Você pode ver que essa barra é média porcentagem da opacidade. Então, a gente tem, ó, uma transição melhor assim. Sabe o que a gente pode fazer também? Botar aqui mais ou menos no meio. Ir lá em escala. A gente pode atrasar um pouco isso aqui. Fazer a mesma coisa que a gente fez com opacidade. E aqui você pode ver que a escala vai diminuindo. É inversamente proporcional. Então, deixa mais ou menos aqui, ó. Inversamente, a gente pode até adiantar um pouco se a gente quiser. Só um pouco. Você pode ver, ó, que o efeito já fica bem melhor. Ó. Vamos aqui. Vamos aumentar mais um pouquinho ainda. Vamos ver. Ó, aumentar mais um pouco. Ó. Aí, agora ficou mais parecido, né? Elas estão no mesmo tamanho mais parecido, vocês podem ver. Ó, tudo isso daqui é suavidade. Suavidade, essa rotação, tô querendo botar uma suavidade nessa rotação aqui também. Vamos sair daqui. Apertar o F9 para aplicar o Easy Easy. Vamos ver como é que tá ficando. Olha, ficando bem, ó, ficando legal. Ó, que show, show. Você pode ver que a diferença do último frame para o penúltimo já tá menor. Ó a suavidade. Legal. Show. Agora o que a gente vai fazer? Vamos aplicar o nosso Motion Blur. Você pode ver que está bem seco, né? Vamos aplicar o Motion Blur nas duas camadas. Agora com o Motion Blur ativo, você pode ver que a camada se movimenta. A gente animou a posição, a rotação e a gente tem a movimentação com o Motion Blur. Olha que legal, cara. Isso aqui, muito show. É muito bonito mesmo esse efeito. É bem interessante, você pode ver, ó, passando frame por frame para vocês verem. Ó, você pode ver que ficou um pouco bruto isso aqui, né? Vamos tentar mexer mais nessa rotação. Aqui, vamos conferir um pouco mais. Ó, eita. Diminuir um pouco aqui em cima. Você pode até aumentar um pouco. Deixar mais suave ainda. Eita, ó. A diferença é pequena, mas esse é o objetivo. Aí. Você pode ver que agora ela ficou um pouco mais para em cima do que para o lado. Da hora. Show. Vamos deixando a escala de lado. Temos a nossa transição com o Motion Blur. Mas, Thales, tem uma coisa que acontece comigo às vezes que eu não entendo. Eu ativo o Motion Blur, porém, eu tenho uma pré-composição. Vamos dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu quero pré-compor a versão 1080p. Pré-compus. Aqui, ó, move, blá, tal, ok. Daí, vamos supor que lá na outra composição, eu removi o Motion Blur. Removi o Motion Blur da composição. Tá vendo que está desativado? Eu vou nesse daqui e ela está ativado, correto? E você pode ver que essa essa camada, né? Essa composição está sem Motion Blur. Não adianta ativar aqui, porque a partir do ponto que você pré-compõe, se não tiver nada animado, nem a posição, nem o scale, esse Motion Blur não vai ser aplicado, porque vai ser considerado como se fosse um pré-render de um vídeo. Mas aí, você pode ver que está desativado, né? Quando eu desativo aqui na minha composição principal e ativo novamente, na composição que está dentro da principal, ela ativa de novo. Mas por que isso?
Sempre que eu vou habilitar o Motion Blur de uma camada que está acima, né? Uma camada não. Sempre que eu for habilitar o Motion Blur de uma composição em cima da outra que eu digo assim, o spin, ela é superior à do Librem with 1080p, porque ela é a que está abrigando ela, entendeu? Essa composição aqui está dentro dessa daqui. Então ela tem o maior poder. É simples de resolver isso. A gente vai em edição, preferências e preferências gerais, e a gente pode desmarcar a opção de fala de trocar, né, os efeitos de composições meio que assim, mescladas uma na outra. É bem escroto, mas a gente desmarca isso aqui. E se a gente for aqui, ó, e desabilitar o Motion Blur dessa composição e for no spin e habilitar, ó, você pode voltar lá e ver que não habilitou. Porém, se estiver ativado Switch Effects Nested, você pode ver que se você desabilitar e habilitar, você vem aqui e ele habilita por automático, entendeu? Por padrão, nas configurações do After, isso acontece. Beleza? Vamos ver como é que está o nosso projeto. Bom, bem interessante, né? Você pode ver aqui, ficou legalzinho. Porém, vocês podem ter reparado, no final da transição, que o vídeo chega muito pro lado, deixando ele pouco suave, olha. Bem no final da transição. Isso ocorre por causa da animação da posição, tenho certeza, ó, acaba quebrando um pouco o clima. Se a gente for em posição, a gente pode resolver esse problema, ó. Logo aqui no final, ó, logo aqui. A gente pode aplicar o Easy, eu acho que logo de cara pode resolver esse nosso problema ou não. Vamos ver, ó. Já resolveu, deixou mais suave. Vamos pré-renderizar e ver como é que ficou? Aí. Bom, você pode ver que essa transição você pode explorar bastante dela. Você não pode simplesmente fazer assim, ó, entrando e saindo. Você pode fazer entrando, mas entrando também, com outro vídeo dando uma continuidade ao zoom, por exemplo, com uma máscara aqui posta no vidro desse carro. Dará mais trabalho, mas será até interessante de fazer, entendeu? Você pode ver que com o Motion Blur fica bem show mesmo aqui a nossa transição. E é isso, essa transição spin, entendeu? Atendendo a pedidos também. Pediram no After, eu já tenho esse efeito no Sony Vegas também. E esse foi a metade do tutorial. Vamos partir para a segunda parte. Vamos falar sobre, né, um efeito que eu tenho. Na verdade são três efeitos que fazem isso. Sim, eu quero deletar. Eu vou usar ele numa versão sem efeitos, porque tem uma interpolação mais tensa. E peraí, deixa eu vir aqui, eu vou pegar aqui o nosso... Aqui, mais ou menos isso daqui... Cadê? Aqui. A partir desse ponto aqui, cadê? Encafio até aqui. Ótimo, vamos avançar um pouco. Show. Vou pegar esse pedacinho, quero mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Show. Aqui dá pra... Você pode ver que tem uma interpolação legal, ó. No Repeat Frames... um frame é bem parecido com o outro, é bem legal, diferente desse daqui, por exemplo, tem uma diferença maior, tá vendo, de uma imagem para outra. E eu queria falar uma coisa, se você vem aqui e marcar, né, você pode ver que o Motion Blur não é ativado. Para você aplicar o Motion Blur no After Effects em um vídeo, né, sem uma animação em posição, em escala nem nada, vocês vão ter que usar um desses três efeitos, Time Warp, aqui, aplicar o Time Warp, desabilitar por enquanto. O CC Motion, CC Force, eu confundi, Force Motion Blur, ou o RSMB, que é o Here Smart Motion Blur da Revision.
muito bom esse plugin mesmo. Vou desabilitar também e vou começar falando sobre o plugin mais leve e o que todos deverão ter na hora para testar, que é o CC Force Motion Blur. Ele é do próprio After Effects. Se você aplicar, você tem a opção de Shutter Angle, aqui onde você vai controlar a sensibilidade do Motion Blur. E é onde mais a gente pode ver o Motion Blur em ação é aqui na parte do Araragi, onde ele está correndo. Mas tem um problema, como isso aqui é um anime, não é um vídeo de captura de câmera, o Motion Blur com esse efeito não surte muito efeito. Resumindo, você terá que botar 1500 ou mais para ter um Motion Blur, mas acaba se transformando em um frame blend horrível. Você pode ver que cria braços fantasmas. Então, seria bom usar isso aqui num vídeo, numa fonte de câmera, não em uma animação que não fica legal. Então é isso, aqui simplesmente você mexe no Shutter Angle. Vamos deletar ele e vamos para o Time Warp. Time Warp também é um plugin do próprio After Effects, não é um plugin externo. E se a gente ativar, a gente vai ter que fazer algumas mudanças. Speed, na velocidade, a gente vai ter que botar 100%, que é a velocidade padrão do nosso vídeo. E a gente vai ter que marcar, né, a opção Motion Blur. Vamos minimizar Stunning, marcar Enable Motion Blur. E a gente vai ter que deixar o Shutter Control em manual, para a gente controlar o Motion Blur. E aqui em cima a gente tem o Shutter Angle, que é a mesma coisa que tinha no Force Motion Blur. E a gente pode ver que tem um trabalho melhor já aqui com o Motion Blur. Olha, você pode ver que tem distorções muito loucas aqui que ocorrem devido à troca de cenas. Você pode ver que pesa bastante aqui, ó, no After Effects. É o plugin que mais pesa dos três. O que mais pesa é ele. Você pode ver, ó, se você aumentar para 280, você tem uma interpolação melhor aqui. Tá vendo? O Motion Blur não surte muito efeito em animação, porém o plugin RSMB salva. Você pode ver que ele faz um Motion Blur legalzinho. E os samples são praticamente o filtro. Se você botar, por exemplo, 15, o triplo, você pode ver que a gente tem um Motion Blur melhor, principalmente na mão dele. Repare na mão, nessa mão aqui, que se a gente pôr 3 de sample, a gente tem mais frame blends. E se por 20, a gente tem um Motion Blur mais real, mais borrado. Um Motion Blur de verdade, entendeu? Olha, que da hora. É um plugin muito bom, onde não requer instalação de plugin externo, blá e tal. Porém, é o que eu falei. Ele não tem a especialidade dele não é por Motion Blur, então pesa muito aí na sua máquina e tem bastante distorção. Deixando o Time Warp de lado, a gente tem o RSMB, que é o Real Smart Motion Blur da Revision. E é um plugin externo, a gente tem que instalar. Após eu concluir essa explicação sobre esse plugin, irei mostrar como instala e estarei deixando o link para download também aí na descrição com o serial. Beleza, vamos ativar o Motion Blur. Logo quando a gente ativa, a gente pode ver que o Motion Blur já é ativado e com uma qualidade muito boa. Por que disso? Porque a especialidade desse plugin é por Motion Blur. Aí a gente tem o controle da sensibilidade do Motion Blur e a quantidade de Motion Blur. Você pode ver, ó, que tá muito legal, cara, com esse Motion Blur. Ó, se você desativar e ativar, você vê a diferença. Olha que da hora. Você pode ver que, olha que show. Tem algumas distorções, né? Pequenas distorções. Aí você vai ter que controlar. Ó, que da hora. Muito bem aplicado. Controlar do seu jeito. Por exemplo, cortando o vídeo. Esse daqui, nessa cena fica da hora. Tá vendo? Ó? A gente pode botar no full para a gente ver. Aumentar um pouco a quantidade. Botar 4. Olha, nossa, muito forte. Vamos botar 2. Você pode ver o movimento dela. Ó, com o Motion Blur com uma quantidade maior. Tá vendo? Ó, você pode ver e testando o plugin. Se você aumentar a sensibilidade no máximo, por exemplo, que é a 100, você tem uma qualidade melhor. Mas também depende muito da cena. Você vai ter que aplicar, né, do seu jeito e do seu gosto, dependendo muito da sua cena. Tá vendo? 20, você tem uma sensibilidade menor, mas porém ele diminui um pouco essa distorção, ó. Tá vendo? Se você aumentar um pouco aqui, botar 4, por exemplo, você tem, né, uma quantidade maior de Motion Blur. E se você botar, por exemplo, 16, também fica legalzinho, não fica ruim. Ó, depende muito, ó,
da cena, você vai ter que olhar bastante para a cena. Ó, você pode ver que a sensibilidade tá boa, porém a quantidade está muito alta. Botar 2 aqui, aumenta um pouco a sensibilidade. Botar uns cadê? Uns 25, ó, fica legal. Então preste bastante atenção nisso, tome bastante cuidado. Você pode resetar e botar bem pouquinho, entendeu? É uma coisa bem simples de ser usada, porém se você não souber usar com cautela, você acaba tendo um borrão, né? Acaba estragando aí a sua vida, né? Você pode ver, ó, tem algumas coisas que não ficam legais, tem algumas que ficam legais, entendeu? Vou botar 2 aqui, botar 16 também de sensibilidade. A gente tem um motion blur legalzinho. Como o anime, né, ele tem frames repetidos, frames de longa distância, esse plugin não trabalha muito bem também, mas infelizmente é assim. Em animação em AMV fica complicado de usar, é um plugin legal de usar, eu recomendo se você quiser aplicar em alguma cena de ação, blá e tal. E vale lembrar que a gente também tem o RSMB Pro, RSMB Pro Vectors. Você pode ver que o Pro, deixa eu deletar aqui, ele tem uma qualidade melhor. E também você pode trabalhar melhor aqui com uma configuração. É bem parecido aqui essa área de trabalho com o plugin Twixtor. Ele é bem parecido com a forma de trabalho dele. A gente pode definir o objeto para aplicar o motion blur. A gente pode definir o background. A gente pode ter mais opções de correção do motion blur. Entendeu? Por exemplo, a cabeça do Araragekun, a gente pode tentar destacar somente a mão. Tá vendo? A gente tem várias coisas para mexer nisso daqui. E o Pro também vem no pacote aí para download, tá? Não se preocupem. Isso aqui é uma coisa bem intensa, complexa, que eu prefiro fazer uma série separada. Beleza? Então, pessoal, para instalar, né, o plugin é bem simples. Vocês vão ter aqui, quando fizerem um download, o serial, que eu deixo isso aqui aberto, serial bem simples. E vamos instalar aqui o instalador, né, original, executar como administrador. Vai abrir aqui o instalador, blá blá blá, dá OK, aceita o contrato, ele vai carregar os arquivos para, né, a instalação. Aí vocês vão poder escolher qual versão do After Effects que você quer. Bom, quem usa a versão CS6 não precisa esquentar a cabeça para isso. Você simplesmente deixa o CS6 aqui marcado, né, e clica em Next. Se você tiver a versão CC ou a versão CC 2014, vocês irão fazer a mesma coisa, porém terão que fazer algo a mais após a instalação. Bom, vamos dar próximo aqui. Aqui, ó, onde é que você gostaria que o programa instalasse um manual? Bom, o manual eu recomendo para quem sabe inglês ler o manual, que é muito bom. E a gente vai lá na pasta onde a gente vai copiar o plugin do CS6. No caso, aqui em Program Files, em Adobe, After Effects CC 2014, Support Files, aí você vai colar na pasta Plugins e vai dar OK. Ele vai pedir o nome de usuário e o código de registramento, né? Porque registração não existe. Vamos copiar aqui o nome de usuário, vamos colar, e o serial, né? E vamos colar aqui também. Ó, tá vendo? Vai dizer que Real Smart Motion Blur Pro versão 4.1 está compatível com a versão do CQ para o Windows. Clique aqui em Install Pro Guy Version. Ele irá instalar o plugin, aí validando o nosso plugin para ser usado no After Effects. Aqui é uma mensagem onde ele vai informar que em caso do Windows Vista ou 7, você deve receber uma mensagem dizendo que esse produto não deve ter sido instalado corretamente, mas não precisa, ignore isso, é o que ele está dizendo aqui, não se preocupe com isso. Dá OK, ele vai terminar a instalação, beleza. Aqui ele vai abrir, ó, a pasta do After Effects CC 2014 Plugins, onde a gente selecionou lá, e aqui vai ter o manual. Bom, aqui o manual, se vocês quiserem ler, é só acessar, ele vai abrir a página do seu navegador. E vamos aqui na pasta Plugins, deixar isso aqui aberto. E agora ele abre ao mesmo tempo a pasta, tá vendo, do CS6. Se você usa a versão CC ou CC 2014, nós vamos copiar essa pasta, ó, onde está dentro do plugin do CS6. Vamos voltar aqui, no nosso
Media Core do CC 2014, tá vendo, ó? Pasta plugins do CC 2014, vamos colar e vai pedir aqui para substituir. Mas no caso, o meu tá pedindo porque eu já tenho instalado, então não tem problema. Substituir no destino. Continuar, blá e tal. Temos aqui a pasta do plugin instalado. Era a mesma coisa com o Twitch, se vocês repararem. O Twitch tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui o plugin. Bom, essa daí é a forma de instalar o plugin da Revision, Real Smart Motion Blur Pro. Bom, se você gostou desse tutorial, espero que você tenha gostado. Se você não gostou, pô, cara, desculpa, fiz o máximo. Mas é isso daí, se você quiser me ajudar, é só deixar o seu like, né? Comentários, aquela mesma história de sempre, com a sua dúvida, agradecimento, que ajuda bastante o canal. Envie para seus amigos editores, e é isso. Espero que você tenha curtido, valeu. Tá ficando por aqui, e fui. Vocês são fodas.